A chuva martelava incessantemente contra o vidro da janela da livraria, criando uma melodia rítmica que envolvia o ambiente em uma estranha tranquilidade. Mateus folheava um livro de capa dura que nem sequer pretendia comprar. Era assim que ele passava muitas de suas noites, escondendo-se entre prateleiras, fingindo interesse nos títulos, enquanto tentava escapar da monotonia esmagadora de sua vida. Foi então que ele a viu. Ela estava na seção de poesia, deslizando os dedos pelas lombadas dos livros como se cada um carregasse segredos que só ela poderia desvendar. Seu cabelo caía em ondas escuras e brilhantes, e seus olhos, algo naqueles olhos, pareciam capturar e aprisionar qualquer um que os encontrasse. Ela pegou um livro de poesia gótica, abriu em uma página ao acaso e sorriu. Não era um sorriso qualquer, era algo que parecia carregado de intenções, uma promessa oculta. Mateus sentiu o coração acelerar. Ele não era do tipo que falava com estranhos, muito menos com mulheres como aquela. Ela parecia saída de um sonho, algo etéreo, quase irreal. Mas, como se compelido por uma força além de si, ele se aproximou. "Esse é um bom livro", disse, com uma voz que parecia mais hesitante do que ele gostaria. Ela virou-se lentamente, estudando-o como se ele fosse uma peça rara em exposição. Então, riu, uma risada suave e encantadora, mas com uma ponta de algo que Mateus não conseguiu identificar. "Ah, você entende de poesia gótica?", perguntou, sua voz dançando entre o sarcasmo e a curiosidade genuína. Mateus riu nervosamente. "Não exatamente, mas parece interessante." Eles começaram a conversar. Ele não sabia como, mas a conversa fluía como se já se conhecessem há anos. Isadora, era assim que ela se chamava, tinha um jeito hipnotizante de falar, cada palavra carregada de profundidade. Ela mencionou seu fascínio por tudo que era sombrio e antigo, e Mateus, mesmo sem saber porquê, sentiu que precisava impressioná-la. "Eu moro em uma casa no campo", disse ela, casualmente, enquanto deslizava o livro de volta à prateleira. "É um lugar isolado, mas perfeito para refletir sobre as coisas. Você deveria vir me visitar. Tenho certeza de que será uma experiência inesquecível." Mateus hesitou. Algo no convite parecia deslocado, uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça. Mas antes que pudesse recusar, ela sorriu novamente, e ele se sentiu desarmado. "Amanhã à noite", ela continuou. "Te mando o endereço." Ele assentiu, sem perceber plenamente o que havia acabado de concordar. Isadora tocou de leve seu braço antes de sair da livraria, deixando um perfume exótico e inebriante no ar. Mateus ficou parado por um momento, tentando processar o que havia acontecido. Uma mulher como aquela havia falado com ele, o convidado para sua casa, algo que parecia surreal demais para ser verdade. Naquela noite, a excitação de Mateus deu lugar à inquietação. Ele se jogou na cama, mas o sono não vinha facilmente. Quando finalmente adormeceu, os sonhos começaram. Ele se viu em um salão escuro, iluminado apenas pela luz trêmula de velas. As paredes eram cobertas por cortinas vermelhas que dançavam ao sabor de um vento invisível, e o ar estava impregnado de um cheiro metálico que ele não conseguia identificar. No centro da sala, havia uma figura, Isadora, vestida de branco, os pés descalços sobre um chão manchado de sangue. Ela o olhou com um sorriso que não era reconfortante, mas uma mistura de promessa e ameaça. Suas mãos estavam estendidas, segurando algo pequeno e brilhante, um objeto que Mateus não conseguia distinguir, mas que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Ela murmurou algo, mas as palavras eram um sussurro indistinto, como o som do vento através de galhos secos. Mateus acordou com um sobressalto. Seu quarto estava escuro, mas ele sentia como se não estivesse sozinho. Por um momento, teve certeza de que havia alguém no canto do quarto, mas quando acendeu o abajur, não havia nada lá. No dia seguinte, Mateus se preparou para o encontro como se estivesse indo para algo que definiria sua vida. A chuva havia parado, mas o céu permanecia encoberto, e a estrada parecia infinitamente longa enquanto ele dirigia em direção ao endereço que Isadora havia enviado. Quando chegou, a visão o fez hesitar.
A casa, ou melhor, a mansão, era imensa, com torres que se erguiam contra o céu cinzento como dedos ameaçadores. A fachada era de pedra escura, e as janelas eram estreitas, lançando uma luz fraca e amarelada que parecia convidar e alertar ao mesmo tempo. O portão de ferro rangeu quando Mateus o abriu, e cada passo que ele dava em direção à entrada parecia mais pesado do que o anterior. Isadora abriu a porta antes que ele pudesse bater. Ela estava deslumbrante, vestindo um longo vestido preto que parecia se moldar ao seu corpo. "Bem-vindo", disse ela, sua voz como mel, mas com um tom oculto que Mateus não conseguiu identificar. Dentro da casa, a atmosfera era igualmente hipnotizante e opressiva. O ar estava carregado com o aroma de velas e incenso, e as paredes eram decoradas com quadros antigos e espelhos que pareciam observar Mateus enquanto ele caminhava. Eles jantaram em uma sala iluminada apenas por candelabros. A comida era deliciosa, mas Mateus mal conseguia comer. Ele estava fascinado por Isadora, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo estava profundamente errado. Ela falava sobre arte, morte e mistérios antigos com uma naturalidade que o desconcertava. "Você acredita que existem coisas além do que podemos ver?", perguntou ela, de repente. Sua voz estava suave, mas carregava um peso que fez o estômago de Mateus revirar. "Eu acho que sim", respondeu ele, hesitante. Isadora sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. "Ótimo! Porque essa noite será inesquecível." Mateus tentou rir, mas sua garganta estava seca. Quando ela tocou sua mão, ele sentiu um calafrio que correu por todo o seu corpo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Mateus não conseguia parar de pensar em Isadora. Ele se sentia atraído por ela de uma maneira que desafiava a lógica, mas também sentia medo, um medo que ele não conseguia explicar. O sonho voltou, desta vez mais intenso. Ele estava preso na sala escura novamente, e Isadora sussurrava palavras que ele entendia, mas desejava não compreender. Ao acordar, sentiu que não havia mais volta. Ele estava envolvido em algo que não podia controlar, e algo dentro de si sabia que a próxima vez que visse Isadora, sua vida mudaria para sempre, de um jeito que ele talvez não sobrevivesse para entender. A manhã seguinte ao primeiro encontro com Isadora parecia trazer uma clareza ilusória para Mateus. Ele ainda se sentia atraído por ela de uma maneira que desafia a lógica, como se uma corda invisível o puxasse constantemente em direção àquela mulher misteriosa. O café da manhã parecia insípido, e sua atenção estava dispersa. Tudo o que ele fazia era revisitar mentalmente cada detalhe do encontro na livraria, o tom da voz dela, o perfume que parecia persistir em sua memória, o olhar intenso que o deixava sem fôlego. O fascínio não o deixava em paz, e ele fez o inevitável, procurou por ela nas redes sociais. A conta de Isadora era tudo menos convencional. Ela postava fotos sombrias e poéticas, uma flor murcha em preto e branco, um campo desolado coberto por névoa, uma citação enigmática sobre amor e mortalidade. "O amor verdadeiro exige um sacrifício absoluto", dizia uma das postagens. Outra mostrava um céu nublado com a legenda: "Sob as sombras, encontramos o que somos." Mateus hesitou por um momento, sentindo um arrepio ao imaginar o significado oculto por trás daquelas palavras. Mas, ignorando qualquer sensação de desconforto, ele enviou uma mensagem rápida: "Nos vemos hoje à noite, como combinamos?" Em minutos, ela respondeu com uma única palavra: ansiosa. No intervalo para o almoço, Mateus encontrou alguns amigos que, ao ouvirem sobre Isadora, não pouparam as provocações. "Isso soa como o começo de um filme de terror", disse Eduardo, rindo. "Garota misteriosa, mansão isolada. Você já comprou sua lápide?" "Talvez ela seja uma vampira", brincou outro, mas o riso logo morreu quando Mateus contou sobre o sonho estranho que tivera. A menção de sangue e velas os fez trocar olhares preocupados, mas ninguém quis estragar a empolgação de Mateus. "Só, toma cuidado, cara", disse Eduardo, com um tom mais sério. A tarde passou lentamente, e Mateus mal conseguiu se concentrar em qualquer coisa. Quando chegou a hora de se preparar para o jantar, seu nervosismo se misturava com uma expectativa que ele não conseguia explicar.
Ele escolheu roupas simples, mas decentes, tentando parecer casual, mas também à altura da elegância de Isadora. Ao entrar no carro e pegar a estrada, o céu parecia refletir o peso em seu peito. Nuvens densas bloqueavam o sol, e uma chuva fina começou a cair, escorrendo pelo para-brisa como lágrimas do próprio céu. As árvores ao longo da estrada eram altas e densas, seus galhos retorcidos formando silhuetas ameaçadoras contra o horizonte escurecido. Depois de uma hora dirigindo, ele avistou o portão de ferro que Isadora havia descrito. Era imenso, com detalhes intrincados que pareciam antigos demais para pertencerem ao presente. Mateus parou o carro e, antes que pudesse decidir o que fazer, os portões se abriram com um render alto e sinistro, como se tivessem vida própria. A mansão era ainda mais impressionante e intimidadora do que Mateus imaginava. Suas torres góticas erguiam-se contra o céu, e as janelas estreitas lançavam uma luz amarelada e fraca, como olhos cansados observando a chegada de um visitante indesejado. Ao descer do carro, sentiu o cheiro de terra molhada misturado com algo metálico e pungente. Isadora abriu a porta antes mesmo de ele bater. Ela estava deslumbrante em um vestido preto longo, que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Bem-vindo, disse ela, seu sorriso tão encantador quanto perturbador. Mateus engoliu em seco, sentindo-se cada vez mais preso naquela teia de mistério. A sala de jantar era um espetáculo por si só. Iluminada apenas por candelabros que lançavam sombras dançantes nas paredes, a mesa estava posta com pratos de porcelana delicada e talheres de prata que pareciam antigos o suficiente para pertencerem a um museu. Isadora serviu um vinho profundo e doce, que Mateus achou quase intoxicante. Enquanto comiam, ela contou histórias sobre suas viagens, descrevendo lugares que pareciam saídos de um pesadelo, florestas onde o sol nunca alcançava o chão, cidades desertas onde as ruas ecoavam com passos invisíveis, e cavernas que pareciam sussurrar segredos aos visitantes. Mateus ouvia fascinado, mas uma parte dele estava alerta, incapaz de ignorar o desconforto que crescia dentro de si. Enquanto olhava para o prato, notou algo peculiar, pequenos símbolos gravados nas bordas. Eles pareciam familiares, como algo que ele já tinha visto antes, mas não conseguia se lembrar onde. Tentou perguntar sobre eles, mas Isadora desviou a conversa com um sorriso enigmático. Depois do jantar, Isadora o conduziu a um salão com um piano antigo. Ela começou a tocar, e a música era diferente de tudo que ele já ouvirá, as notas eram ao mesmo tempo hipnotizantes e perturbadoras, parecendo se enredar em sua mente e puxá-lo para uma realidade distorcida. Mateus não conseguiu se mover. Era como se a música tivesse paralisado seu corpo, enquanto sua mente era inundada por imagens que ele não conseguia explicar, uma sala escura cheia de velas, um círculo de símbolos desenhado no chão, e uma figura indistinta observando de longe. Quando Isadora terminou de tocar, ela se aproximou lentamente. "Espero que volte para mim", sussurrou, tocando suavemente o rosto dele com dedos frios. De volta ao apartamento, Mateus estava inquieto. Ele se jogou no sofá, tentando acalmar a mente, mas os símbolos no prato não saíam de sua cabeça. Pegou o celular e começou a pesquisar. As imagens que encontrou o fizeram congelar. Os símbolos estavam ligados a rituais antigos de sacrifício humano. As descrições falavam de seitas que acreditavam em uma troca de energias, uma vida pela eternidade. Mateus começou a suar, sentindo o peso da realidade se esmagar sobre ele. Naquele momento, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Isadora: "Espero que esteja preparado para amanhã à noite." "Mal posso esperar." Mateus largou o celular, sentindo-se preso em um pesadelo do qual não sabia se conseguiria escapar. Mateus não conseguiu dormir na noite anterior. O peso da decisão que tomou o mantinha acordado, o coração batendo como um tambor frenético. O convite de Isadora parecia um feitiço em si, e ele sabia que não havia volta. O medo e a excitação se misturavam em doses iguais, enquanto ele se preparava para a noite que poderia mudar tudo, ou acabar com tudo. Ao dirigir em direção à mansão, a estrada parecia mais longa do que antes.
A lua cheia dominava o céu, sua luz prateada transformando a paisagem em algo ao mesmo tempo etéreo e opressivo. As árvores ao longo do caminho pareciam formar arcos, suas sombras dançando à medida que o carro passava. Cada quilômetro parecia um passo mais perto do inevitável. Quando o portão de ferro finalmente surgiu diante dele, Mateus parou o carro e hesitou. Uma sensação de peso invisível parecia segurá-lo no lugar. Ele engoliu em seco, tentando encontrar coragem. Se eu não entrar, nunca vou saber, pensou, antes de abrir o portão com um rangido que ressoou como um grito na noite. Isadora estava esperando por ele na porta, deslumbrante como sempre, mas havia algo diferente. Ela parecia mais intensa, sua beleza quase sobrenatural, como uma pintura que captura tanto a perfeição quanto o terror em um único instante. Você veio, disse ela, sorrindo de um jeito que não era exatamente caloroso. Mateus tentou devolver o sorriso, mas sentiu que estava traindo a si mesmo. Ele seguiu Isadora para dentro, o som de seus sapatos ecoando nos corredores da mansão. Desta vez, o ambiente parecia mais vivo, as sombras mais profundas, as velas mais brilhantes, os quadros nas paredes parecendo observar cada movimento. Ela o conduziu a uma sala que ele não havia visto antes. Era grande, com cortinas de veludo pesado que bloqueavam qualquer vestígio de luz externa. Velas estavam espalhadas por toda parte, lançando uma luz tremulante que fazia as sombras parecerem vivas. No centro da sala havia uma cama coberta com lençóis vermelhos, sua cor vibrante contrastando com o ambiente sombrio. Você confia em mim? Isadora perguntou, sua voz tão suave quanto a seda. Seus olhos estavam fixos nele, penetrantes, como se estivessem tentando descobrir algo escondido em sua alma. Mateus hesitou. Eu confio nela? Ele queria. Queria acreditar que tudo isso era uma experiência intensa, mas normal, um encontro que seria contado como uma aventura. Mas algo dentro dele, algo profundo e primal, gritava para ele fugir. Claro, respondeu ele finalmente, embora sua voz não soasse convincente nem para ele mesmo. Isadora deu um passo à frente, tão perto que ele podia sentir o calor de sua respiração. Mas havia algo diferente agora. Seu olhar parecia mais vazio, e um sorriso que não era inteiramente humano surgiu em seus lábios. Você é especial, Mateus, ela disse, sua voz assumindo um tom mais sombrio. Você não tem ideia do quanto eu esperei por você. Mateus tentou dar um passo para trás, mas sentiu o peso invisível da sala pressionando contra ele. Isadora começou a se mover em círculos ao redor dele, lenta e deliberadamente, enquanto murmurava palavras em uma língua que ele não reconhecia. Era como se a própria sala estivesse começando a respirar, as velas tremulando violentamente e as sombras nas paredes ganhando formas impossíveis. Minha juventude, começou Isadora, sua voz soando diferente agora, mais rouca, quase gutural, é um presente. Um presente que requer um preço. Mateus sentiu o sangue gelar em suas veias. Do que você está falando? Ele perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. Ela parou de andar e o olhou diretamente. Seus olhos estavam diferentes agora, mais escuros, como dois poços sem fundo. Sua alma, Mateus. Você é o sacrifício que eu preciso para continuar existindo. E não se preocupe, disse ela, enquanto dava um sorriso perturbador, não vai demorar muito. A dor é apenas o começo. Antes que Mateus pudesse reagir, Isadora estalou os dedos, e as portas que ele havia passado se fecharam com um estrondo, como se tivessem sido trancadas por algo invisível. As sombras na sala começaram a se mover, estendendo-se em direção a ele como braços esqueléticos. Isadora, por favor, pare com isso, ele gritou, tentando correr para a porta, mas algo o segurou. Era como se o próprio ar estivesse contra ele, empurrando-o de volta para o centro da sala. Ela começou a murmurar novamente na língua desconhecida, e as sombras pareciam dançar em resposta. Ele sentiu uma dor intensa na cabeça, como se as palavras estivessem ecoando diretamente dentro de seu cérebro. Mateus caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos, tentando bloquear o som, mas era impossível.
Isadora se aproximou lentamente, agora segurando uma adaga fina e ornamentada, cujas lâminas pareciam pulsar como se estivessem vivas. Você deveria se sentir honrado, disse ela. Poucos têm a chance de ser algo tão essencial. Mateus sabia que precisava agir. Com toda a força que conseguiu reunir, ele se jogou para o lado, derrubando um candelabro próximo. Uma das velas caiu no chão, e o fogo começou a se espalhar rapidamente, iluminando a sala com uma luz quente e feroz. Isadora recuou momentaneamente, surpresa com a chama crescente. Isso foi o suficiente para Mateus. Ele se levantou, ignorando a dor latejante em sua cabeça, e correu em direção à porta. Empurrou com toda a força que tinha, e, desta vez, a barreira invisível pareceu ceder. Ele escapou da sala, sentindo o calor do fogo às suas costas. Enquanto corria pelos corredores da mansão, ele podia ouvir os gritos de Isadora misturados com as palavras estranhas que ela continuava a murmurar. As sombras ainda o perseguiam, mas ele conseguiu alcançar a porta principal e sair para o ar livre. A lua cheia estava alta no céu, lançando sua luz prateada sobre a mansão em chamas. Mateus entrou em seu carro, suas mãos tremendo enquanto ligava a ignição. Quando olhou para trás, viu Isadora parada na porta da mansão, seus olhos brilhando com algo não natural. Ele acelerou, deixando a mansão para trás, mas uma parte dele sabia que isso não era o fim. Mateus corria pelo corredor da mansão como um homem perseguido pelos próprios demônios. Atrás dele, a voz de Isadora ecoava, tão doce quanto uma canção de ninar, mas carregada de uma ameaça que parecia rasgar a realidade ao seu redor. Mateus, ela chamava, sua voz quase um sussurro que corria pelas paredes. Você sabe que não pode fugir de mim. O ar ao seu redor estava pesado, quase sufocante. O som de seus passos era abafado, como se ele estivesse correndo sobre um tapete grosso, embora o chão fosse de madeira velha. As sombras das velas pareciam esticar-se como garras, tentando agarrá-lo, e ele sentia um arrepio cada vez que passava por uma delas. Mateus virou uma esquina e encontrou uma janela no final do corredor. Não havia tempo para pensar. Ele se jogou contra ela, o vidro estilhaçando em 1000 pedaços enquanto ele caía no jardim 2 andares abaixo. A aterrissagem foi brutal. Ele sentiu uma dor aguda no tornozelo, mas o medo era maior do que qualquer dor física. Enquanto se levantava, o coração martelando em seu peito, ele olhou para a mansão. Isadora estava lá, na janela, observando-o com uma calma desconcertante. Seus olhos brilhavam, mesmo à distância, e havia um pequeno sorriso em seus lábios, não de raiva, mas de antecipação, como se soubesse algo que ele não sabia. Mateus mancou até seu carro, ligando a ignição com mãos trêmulas. O motor rugiu, e ele acelerou pela estrada escura. Ele olhou pelo retrovisor uma última vez e viu Isadora no portão, sua silhueta iluminada pela luz prateada da lua. Ela levantou uma mão, como se estivesse se despedindo. Mas Mateus sabia que aquilo não era um adeus. Nos dias seguintes, Mateus tentou voltar à normalidade. Ele foi trabalhar, passou as noites em casa assistindo TV e evitou qualquer menção ou pensamento sobre Isadora. Mas ela estava em todos os lugares. Não fisicamente, não ainda, mas nas sombras de sua casa, nos cantos de seus sonhos e até nas pausas silenciosas entre suas respirações. Ele bloqueou Isadora em todas as redes sociais e excluiu seu número de telefone, mas isso não importava. Na manhã seguinte, encontrou um bilhete em sua mesa, com seu nome escrito em uma caligrafia elegante. Você é meu, Mateus. Sempre foi. Mateus trancou todas as portas e janelas de sua casa naquela noite, mas ainda assim sentiu a presença dela. Ele acordou no meio da madrugada com sussurros em seus ouvidos, palavras que ele não conseguia compreender, mas que faziam seu coração quase parar. Na manhã seguinte, havia marcas em seu braço, como se dedos longos e finos tivessem o segurado durante o sono. Cada dia que passava, Mateus se sentia mais consumido. Ele começou a perder peso, a dormir mal, e as olheiras sob seus olhos pareciam cavar buracos em seu rosto.
Ele contou a um amigo o que estava acontecendo, mas a conversa terminou com o amigo rindo nervosamente, dizendo que ele precisava de férias. Mas Mateus sabia que o problema não era o estresse. Isadora estava ali, em algum lugar, observando-o, esperando. Uma noite, ao passar por um espelho no corredor de sua casa, ele viu algo que o fez congelar. Por um breve momento, o reflexo não mostrava apenas ele. Isadora estava lá, em pé atrás dele, sorrindo com aqueles mesmos olhos brilhantes e hipnotizantes. Quando ele se virou, não havia ninguém. Ele tentou sair de casa, mas cada vez que tentava, algo o fazia voltar. O carro não ligava, as portas não abriam, e até mesmo a luz do dia parecia distante, como se ele estivesse preso em uma bolha escura e sufocante. Na última noite, Mateus finalmente entendeu. Ele não havia escapado da mansão. Ele nunca deixará. Tudo o que experimentara desde aquele momento na janela fora uma ilusão criada por Isadora, uma rede de mentiras e fantasmas destinada a segurá-lo. Ele estava sentado em sua sala, a TV piscando sem som, quando sentiu a mão dela tocar seu ombro. Era fria, mas ao mesmo tempo familiar. Ele não precisou se virar para saber que ela estava ali. Você lutou bem, ela disse, com a voz suave que ele lembrava da primeira noite. Mas sabia que isso terminaria assim. Mateus não respondeu. Ele apenas fechou os olhos, sentindo os lábios dela tocarem os seus, um beijo que parecia drenar tudo que ele era. Quando abriu os olhos novamente, estava na mansão, na mesma sala com as cortinas pesadas e velas intermináveis. Isadora estava sentada ao lado dele, sorrindo. Ele olhou para suas mãos e percebeu que não sentia mais medo. Não sentia mais nada. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa, mas diferente. Para quem passasse por ali, pareceria apenas mais uma casa antiga e abandonada. Mas nas profundezas das paredes e sombras, um novo prisioneiro havia se juntado à coleção de Isadora. E no reflexo de qualquer espelho, para quem olhasse atentamente, ainda poderia ver Mateus, seus olhos cheios de vazio, esperando por alguém que o libertasse, ou alguém para substituir sua alma.